Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Obrigado pela escolha, pelo desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Yane? Isso mesmo. Um grande privilégio estar aqui também hoje. Então, hoje nós vamos falar alguma coisa um pouquinho diferente. Eu não costumo falar tanto sobre isso, mas é que eu vejo tanta necessidade no meio cristão, Yane, sabe? Que eu já tenho feito sim. Eu tenho falado muito em disciplina espiritual, porque nós precisamos de disciplina em nossa vida, não precisamos? Exatamente, para tudo precisa. Para tudo, não precisa. Sabe, eu acho no rumo na nossa casa, na nossa vida e tudo mais, e na parte espiritual, né? E o que seriam disciplinas espirituais? Né? Então a gente tem muitas disciplinas espirituais, são oração, jejum, né? Estudo da palavra, tudo isso é disciplina espiritual. Exatamente. E a nossa pergunta é, como é que se lida com isso? Ou parece tão simples? Né? Exatamente. E como é necessário, né, a gente exercitar isso, né, na nossa vida. Eu sei que cada um tem o seu jeito, tem o seu método, mas a gente está aqui nessa conversa realmente para ajudar você. E principalmente hoje que eu quero falar da disciplina do estudo bíblico. Porque a Bíblia, quando nós nos tornamos cristãos, ela passa a ser o nosso manual de vida. Uhum. E tem alguns que ainda pensam que a Bíblia é um livro de resposta. Abriu e... Exatamente. Vai encontrar uma resposta. Exatamente. Não é? Exatamente. Ou pensa que, enfim, outras coisas, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância. Ninguém vai te dar um método mágico e nem alguma coisa, mas a gente vai falar um pouquinho, pelo menos tentar, como é que a gente pode estudar a palavra. E eu usei a palavra estudar. Amém. Porque basta ler. Nossa, exatamente. E é diferente, né? A leitura bíblica do estudo da palavra. A gente pode ler textos fora de contexto e achar que é suficiente. Não. A necessidade que nós temos é de uma leitura sequencial das escrituras, né? Isso é muito importante. Eu até tenho percebido ultimamente como cresceu o número de livros devocionais. Sim. A gente encontra muitos livros devocionais, Mirtes, e eu tenho visto muita gente que embasa a sua fé e o seu conteúdo somente naquilo. Sim. Que alguém já leu a Bíblia e já fez, né? Já deixou tudo mastigado ali. E aí a pessoa vai por esse caminho mais prático de pegar aquilo ali. O que convenhamos é fácil. É fácil. Simples. Sabe, você diz, eu tenho meia hora e um bom livro, e um bom devocionário. Exatamente. Né? Você não tem ideia de que uma boa meia hora mergulhada na Bíblia mesmo, né? É muito diferente. E até finalizando, o livro devocional, ele é muito interessante, mas para alguma coisa para acrescentar no nosso tempo com o Senhor. Ele não pode ser a fonte, né? A fonte da busca por conhecer quem Deus é a Bíblia. Sabe, e hoje a gente vai conversar, para a gente compreender primeiro, você precisa compreender o que você está lendo, sabe? Que livro é esse? O primeiro tópico que você tem que entender é que não é um livro, são muitos livros. Exato. Não é verdade, exatamente, né? Para mim isso foi uma revelação, porque a minha formação é essa. Eu sou de humanas, sou formada em letras. Quando eu peguei a Bíblia, eu achei assim, eu estou acostumado a passar 4 anos fazendo pós-graduação de letra, tudo interpretado. Não é um livro de interpretação. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender o que é que você vai começar a ler. Você vai começar um livro que é composto de muitos outros livros dentro dele. Exatamente. E você tem que ter uma noção também qual vai ser o assunto que vai ser tratado nesse livro. Dá para você pegar sem saber disso? Pois é, isso ajuda muito na compreensão, né? A gente, dentro de uma leitura bíblica e de um entendimento de uma forma panorâmica de Gênesis a Apocalipse, né? De todos esses 66 livros. E à medida disso, a gente com esse olhar panorâmico, depois a gente vai focando livro pós livro, né? E depois aí personagem pós personagem. A gente vai conseguindo um entendimento mais profundo sobre a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles vão mostrar uma unidade são 66 livros escritos
em épocas diferentes, para povos diferentes, né? De cultura diferente, em momentos diferentes, e tem que ter uma coerência. O objetivo tem que ser o mesmo, de Gênesis a Apocalipse. É sensacional, né? Porque são mais de 40 escritores, escrito num período de 1.500 anos. Pois é. Né? De pessoas diferentes, 3 idiomas diferentes, onde absolutamente nada se contradiz. Pois a Bíblia é. é totalmente, né? Totalmente perfeita, ela é completa, não precisa de atualização. Aí, o que todos esses vão falar? Porque, fora que a gente pode, claro, também dar uma olhada do que compõe esses. São narrativas, tem poesia, tem narrativa, tem prosa, são livros históricos, mas eles têm uma base. Eles vão contar, como a gente diz, de Gênesis a Apocalipse, eles vão falar sobre a criação, vão falar sobre a queda, sobre a redenção e como é que vão terminar as coisas, e a consumação. Né? Então, tem uma divisão entre Antigo e Novo Testamento, né? E tem toda uma história que nós vamos perceber nesses diferentes autores, diferentes estilos até, né? Mas todos eles vão nos levar a conhecer quem é Deus. Exatamente. Né? É muito interessante que a Bíblia é uma autorrevelação de quem é Deus. Né? Então, ele está revelando a nós quem ele é. Sabe? Então, você precisa adquirir, nós estamos falando de narrativa bíblica, tentando ajudar você. A habilidade de cada livro que você vai ler, você sempre vai... aquele livro vai estar inserido numa perspectiva maior, muito maior do que você ficar, porque senão é muito fácil falar assim, pessoas que você conhece a Bíblia, tá? Eu adoro o livro de Salmos, e pronto. Não sabe nem em que momento ou em que período, quem foram os autores de Salmos e tudo mais, que nos ajuda muito a ter essa compreensão maior. Sim, né? Exatamente. Né? Tanta gente que... eu tive uma experiência, foi a semana passada. Foi muito interessante, porque eu estava conversando com alguém e a coisa, eu digo assim, você conhece bem a Bíblia? Eu nem perguntei se ela eu perguntei se ela conhecia bem, quer dizer, é um pouquinho mais... Ela falou, não, eu nunca nem abri uma Bíblia. Né? Parece, para nós, assim, parece Sim. quase impossível que no mundo de hoje alguém nunca tenha mexido com a Bíblia. Ou você lida, às vezes, com pessoas assim? Não. Às vezes eu vim, né, de uma família que tinha uma Bíblia aberta dentro da minha casa, quando a gente era jovens, assim, né? E, na verdade, ninguém nunca mexeu numa Bíblia, nem abri a Bíblia, né? Então, depois que eu me converti, que eu fui conhecer a Deus. Então, como é que a gente pode? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Como é que a gente pode, a partir de alguma coisa, a gente não está dando metodologias para você, mas qualquer texto que você queira. Eu encontrei dificuldade, sim, pelo mesmo motivo. Sabe? Porque quando eu começo a frequentar uma reunião carismática, onde todo mundo tinha a Bíblia, eu comprei uma para mim e com ela na minha mão eu dizia, uau, por onde eu começo? Né? Porque não é assim, eu vou comer, o primeiro livro é Gênesis, eu vou começar em Gênesis e terminar em Apocalipse, numa leitura absolutamente linear, sem parar, com determinados detalhes, né? Enfim, né? E sempre existe, eu acho que para nós hoje, mais do que nunca, livros também, outros livros que nos apoiam na leitura da Bíblia. Exatamente. Né? Que nos ajudam na compreensão. Né? Porque a Bíblia também vai tratar de fatos históricos. A história, às vezes, vai estar lado a lado com a narrativa bíblica, com aquilo que Deus colocou. Exato. Né? É muito interessante isso, porque os livros históricos vão contar a história do povo de Israel, né? Desde a sua criação lá em Abraão, e toda a história, até depois, quando Jesus voltar. Mas é muito interessante a gente entender essa linha do tempo da história bíblica, né? E quando a gente começa a observar os livros históricos da Bíblia, tanto o Antigo quanto no Novo Testamento, a gente consegue entender de uma forma mais ampla a história. E aí todas as demais histórias, como os livros poéticos, eles vão se encaixando dentro dessa linha da história. Sabe, para você não ficar perdido. Eu gosto de pensar que, no mínimo,
mínimo você tem que fazer, essa também é uma metodologia, não posso negar que o que eu vou falar é uma metodologia, é fazer perguntas ao texto, tá? É uma metodologia muito boa para alguns, não sei como é que funciona para os outros, mas são perguntas básicas, tá? Quem é o autor deste livro, tá? Quem é o destinatário? É muito interessante que você saiba para quem ele estava falando, porque às vezes ele está falando, tem um livro, para uma civilização de 4.000 anos atrás, que não conhecia determinadas palavras, mas que vai servir para mim hoje. Sim. Né? Esta é a beleza da Bíblia, de encontrar os princípios que existem por trás daquela história, num ambiente diferente do nosso, de uma língua diferente da nossa, mas que os princípios são ativos na nossa vida nos dias de hoje também. Aí a gente também vai indo assim, qual é a data, quem era o destinatário, se você for bem interessada em estudo mesmo, como a gente, como a Yane, como eu também gosto, às vezes, por exemplo, eu tenho 2 livros, né? 2 livros em casa, que não, fora a Bíblia, 2 livros desta grossura, imensos, que me ajudam a entender o capítulo 1 e 2 da Bíblia. O Gênesis 1 e 2, eu comprei intencionalmente os 2 livros de 2 autores diferentes, né? Não só de teólogos, mas cientistas mesmo, para estudar só dois capítulos de Gênesis, sabe? E sabe quanto tempo leva isso? Algumas semanas, né? Não é de repente, né? E uma coisa que eu acho interessante, não sei qual é a sua opinião. Eu vou ler alguma coisa, mesmo que eu tenha que me deter, porque a gente vai se deter para pegar a riqueza de tudo, não é bom que a gente leia primeiro, principalmente se ele for curto, inteiro, para depois voltar e pegar os detalhes? Eu gosto também. Né? Porque daí você já tem uma noção de alguma coisa, né? Essas férias minhas, né, início desse ano, eu também me propus, eu sempre levo livros, né? A Bíblia está sempre assim, porque não é porque você leu 1 ou 2 vezes que você sabe tudo da Bíblia. Sim. Né? Você tem ideia de quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu também não tenho, não. E também não faço conta. Né? Eu vou lendo, até que Jesus venha, eu vou continuar lendo. Sabe, você vai aprender. Eu resolvi assim, voltar, eu falei, eu vou ler os 4 evangelhos de novo. Quando eu digo de novo, não é pela 2ª, 3ª, agora. Nem sei quantas vezes, mas com outro olhar, tá? Com muito mais pesquisa, eu até levei um monte de livros de apoio, tá? Porque é muito interessante. Nós temos 4 evangelhos. Nós temos Marcos, Mateus, Lucas e João. A gente chama que 3 evangelhos são sinóticos, eles vão contar as mesmas histórias, mas com um detalhezinho diferente. Né? Exatamente. Você vai pegar um detalhe que Marcos falou, que Lucas omitiu e que Mateus acrescentou, e depois o evangelho de João, que já é mais diferente. E eu até vou chamar o intervalo agora, porque depois eu quero entrar direto nisso para você poder perceber a sutileza e a importância da gente ter essa disciplina para estudar a Bíblia. A gente volta já. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre disciplinas espirituais do estudo da palavra. Uma maneira diferente, talvez, de você olhar a Bíblia que você tem aí em casa, despertar o interesse de você mergulhar nesse livro maravilhoso, fazer descobertas maravilhosas. Sensacional. Né? E aplicá-las, principalmente, né? E, sabe, Anne, se diz que houve uma reforma na igreja que era justamente para dar acesso a essa leitura. A reforma foi feita para que o povo tivesse acesso à palavra. E muita gente diz que hoje precisa haver uma outra reforma para que o povo pratique a palavra que ele recebeu. É verdade. Né? É verdade. É bem interessante isso, né? Mas como nós podemos, né, mergulhar naqueles textos, né, situá-los
principalmente, eu disse assim, fazendo perguntas. Você usa isso de fazer essas perguntas? Porque a gente está falando da liberdade que a pessoa tem de estudar da melhor maneira, como ele acha, né? Sim, eu gosto muito, Mirtes, de entender a Bíblia assim como um todo, como toda a história. Sou apaixonada pelo Antigo Testamento, porque era a parte da Bíblia que eu não entendia no começo, né, da minha caminhada com o Senhor. E que todo mundo acha difícil. Então, assim, teve um despertar do Senhor mesmo no meu coração em relação a isso. E a partir do momento que eu consegui entender, né, de certa forma, o Antigo Testamento todo, depois eu fui fazendo as perguntas livro após livro, conhecendo cada um livro individualmente e colocando todos eles dentro dessa linha. Nossa, e fez assim eu fiquei tão feliz de poder compreender um pouco mais, assim, né? Porque o conhecimento de Deus, a partir da revelação da sua palavra, ele é progressivo. Então a gente nunca vai estar, né? Pronto, agora já sei o suficiente. Então isso é progressivo. Então todos os dias, né? Todos os anos. E é a mesma Bíblia que nós vamos ler até que Jesus vem. E sabe, e de repente aquele dia, de maneira tão especial, e eu sempre digo, sempre convidando o Espírito Santo para te ajudar, né? Você diz, meu Deus, eu li esse texto aqui umas 15 vezes e de repente ele te traz uma revelação absolutamente nova, né, que você vai só entendi agora. Isso é normal, não é? Não pense que isso né, é uma coisa que não é normal, né? Então, você pode fazer isso e, queridas, eu vou te contar. Normalmente, nosso dia tem 24 horas, a gente tem que reservar hora para dormir, hora para comer, hora pra, enfim, tá? Mas nós temos que reservar uma hora para ter um tempo com Deus. E nessa hora, esse tempo com Deus, no nosso devocional, nós temos que inserir essa disciplina bíblica. Como é que você vai fazer outras coisas? Até orar, que é uma disciplina bíblica. Dá para você orar, fazer uma boa oração sem conhecer a palavra? Pois não dá. Porque até a oração, ela tem que ser baseada na palavra. Você vai orar o quê? O que você quer, né? Então, a importância disso, sabe? E daí, como é que você divide essas coisas? Então, quando a gente fala isso, algumas pessoas ficam até constrangidas, porque quando ela pega essas 24 horas, ela percebe que o menor tempo delas foi dedicado a isso. Né? Exato. Essa é uma... E vale para todo mundo, vale para mim. Quando eu fui morar eu sempre divido a minha vida com Deus em antes e depois de Pernambuco. Pernambuco como estado da federação. Porque antes de eu ir para lá, eu tinha uma vida estruturada aqui de trabalho, de ministério, de cuidar de filha, marido, fazer compra, um monte de coisa e tal. E tinha horário devocional também, que se encaixava nisso. Quando meu marido foi fazer o doutorado dele lá, eu deixei metade dessas coisas aqui e sobrou muito mais tempo. A minha paixão pelo estudo da palavra começou lá. Porque, de repente, as minhas filhas iam para a escola lá, ele ia fazer o doutorado dele e eu não levei nada. Deixei meu trabalho aqui, minhas ovelhas aqui, ministério aqui. Então, me sobrou um tempo enorme, sabe? E quando você perceber, quando você separar meia hora, no outro dia você vai querer meia hora mais 5 minutos. Não vai ser assim? É verdade. Né? Depois você vai querer mais meia hora, mais 10 minutos. E assim vai. E daí o que fazia? Eu ia pra rede, porque lá no Nordeste era muita rede. 5:30 da manhã o sol já entrava no teu casa. Eu levava 2 versões diferentes da Bíblia, sabe? Uma na linguagem de hoje, uma linguagem mais contemporânea, outra revista corrigida, clássica. Levava um dicionário bíblico, levava caneta, caderno e tal. É um bom método. Olha que delícia, eu gosto. Eu costumo dizer que a gente precisa escrever, Precisa escrever, precisa marcar. Você tem que abrir o texto e marcar quando, sabe? O verdinho é quando. Onde foi que aconteceu isso, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Iane, escolhi textos do Novo Testamento, que é mais fácil para a gente conversar com você que está aí, eu penso que é. E exatamente como nós vamos lidar com eles, porque, como eu já te disse, os evangelhos, 3 deles vão contar as mesmas histórias. E o que a gente vai aprender? Então você vai dizer assim, eu li essa história aqui em Lucas, não preciso ler em Mateus.
Será que é assim? Não. Elas se complementam, né? Elas se complementam, elas vão acrescentar, a gente precisa ver. Então eu peguei um texto que está escrito em Lucas, que diz assim, Lucas 7, começando no 36 e vai até o 39. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou seu lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás dos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, enxugava com seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo, se este fora profeta, ele bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então esse texto está contido em Lucas, fala de uma mulher ungindo aos pés de Jesus. Nós vamos ver Mateus, Marcos e João, todos os 4 vão falar, né? Mateus. Aí eu vou ler para você e você vai ver, e nós vamos conversar um pouquinho, e eu vou mostrar que diferenças a gente pode perceber nisso, tá? João 12, por exemplo, vai dizer assim, 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, deram-lhe ali, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor, enxugou com seus cabelos, encheu toda a casa com perfume de bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu estes perfumes por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixai-a, que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem, porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, e a mim nem sempre tereis. Bom, eu li João e Lucas. Marcos também começa, só vou dizer, Marcos começa, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, de nardo puro, quebrou e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, nas 3 primeiras narrativas, nós vemos uma mulher ungindo os pés de Jesus. O que a gente pode perceber primeiro de diferente quando a gente começa a perguntar para esse texto alguma coisa, Yane? Então, enquanto você lia, né, eu percebi, um era o bálsamo, o outro era o nardo, né? Então, nós já temos algumas diferenças. O que a gente deduz? Não é a mesma cena. História. Exatamente. Né? Exatamente. São situações e é interessante, por isso que é interessante a gente conhecer o contexto, né? Então, à medida que a gente vai lendo, isso é uma coisa assim, que é à medida que a gente vai lendo. Por isso que a gente não pode, eu li, não entendi, eu vou parar. Não, continua, né? À medida que a gente vai lendo. Então, a gente vê que dentro daquele contexto, era algo natural deles fazerem essa, né? Tanto lavar os pés, como ungir os pés. Exatamente. Então, já era. Por isso que a gente vê aí essa história, né? 2 histórias semelhantes, mas que não são a mesma história. Outra coisa que a gente vai perceber, era o mesmo lugar? Porque eu disse assim, marque sempre o lugar. O que esses textos falam? Um diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, né? Então já tem um lugar ali, tá? No primeiro texto de Lucas que eu li, qual é o lugar que Lucas diz? Na casa de Simão, né? Na casa de um fariseu. Já não existe uma marca, tipo assim, de lugar que eu digo assim, será que é o mesmo lugar? Bom, se eu não tenho, mas vamos ver. Aí diz assim, o texto de João diz assim, ali estava Marta, Maria, estava Lázaro sentado à mesa, mas não era a casa de Lázaro, era a casa de alguém. Na primeira de Lucas também era a casa de alguém, de um fariseu, tá? Nós vamos ler, e eu disse para vocês que, deixa eu ver qual que eu li aqui, o outro diz assim, estando na casa de Simão o leproso. Então a gente vai pensar, são 3 mulheres? Dá para pensar que são 3 mulheres?
Ou não? Eu acho que são duas mulheres. São duas mulheres. A Iane disse uma coisa, eles vão acrescentar detalhes, tá? O fariseu chamava Simão, tá? Mas tinha um outro Simão também na casa. Então tinha dois nomes, só que um era fariseu. E as intenções, a gente pode pensar em intenção. A intenção de Lucas, esse que convidou Jesus, era para conhecê-lo melhor. Ele queria saber, olha, ele está fazendo milagres, eu vou ver quem ele é. Tanto é que na hora que a mulher ungiu, ele disse assim, se ele fosse mesmo tudo isso que eu penso que ele é, ele saberia que ela era uma pecadora. Sim. Então nós também temos dois tipos de mulheres. Qual é a diferença dessas duas mulheres? Eu vejo que uma, né, na primeira leitura de Lucas, né, essa mulher que dizia, ela era pecadora, né? Então, talvez, né, os estudos dizem que talvez ela fosse uma prostituta da época, né? A gente não sabe. Mas era pecadora, porque todo mundo conhecia, está escrito. Exatamente. E na outra era Maria, né? Maria, irmã, os três amigos, né? Que eram amigos íntimos de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Né? Então, a gente já nota as diferenças, não são as mesmas mulheres, não é a casa do mesmo homem, mas nós temos 3 cenas. E eu peguei intencionalmente isso, porque se tem uma coisa que as pessoas confundem na Bíblia, são as Marias, né? Acham que são as mesmas, né? Os cegos também, é o mesmo cego, esse é o mesmo, esse cego que Lucas falou, é o mesmo que... E se a gente for parar para esses detalhes, nós vamos perceber esse contexto que a Iane está marcando, tá? E tá falando, e vamos nos enriquecer com detalhes. Gente, nós estamos falando... E até a intenção de Jesus. No primeiro com a pecadora, a intenção dele foi realmente perdoar aquela mulher, né? E a gente vê a gratidão dela, né? Sim. Como ela chega lá e ela derrama aquele nardo, esse nardo puro dela, era 1 ano de trabalho. Sim. Esse frasco de perfume, né? 1 ano de trabalho para ela conquistar aquilo ali, né? Em oferta. Na segunda... Ele não é uma questão de perdão, ele é uma adoradora, ele está nos mostrando alguém que também adora com alguma coisa muito cara, muito preciosa, né? Exatamente. E Anny, esse assunto é uma delícia, não é? É muito bom. Só que o nosso tempo não é tão longo assim. A gente promete que a gente volta com disciplinas bíblicas para vocês, né? Vamos enriquecer essa conversa, porque na hora que você mergulhar desse universo da palavra, eu tenho certeza que você não quer sair mais, né? Verdade. Muito obrigada pela sua companhia. Convidamos você para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.